Ok. Então, gente, boa tarde para todo mundo que está aí, né? Espero que todos estejam bem. Vou coordenar essa atividade da tarde, que faz parte do evento organizado pelo Centro de Tecnologia da UEM, que trata da implantação das novas DCNs para os cursos de graduação. E é com satisfação que eu apresento para vocês a professora Patrícia Maggi. Fiquei descobrindo agora que ela já é conhecida de alguns de vocês, né? Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A professora Patrícia é formada em Engenharia Civil pela UFPR, Federal do Paraná, tem mestrado e doutorado em Engenharia de Estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e é professora titular da Universidade Positivo. Ela já foi coordenadora de curso, diretora da área de Exatas e Tecnológicas da Universidade Positivo em 2019, tendo conduzido nessa ocasião a implantação das novas ECNs nas matrizes curriculares de 7 cursos de graduação em engenharia. E em 2021, agora como chefe do Departamento de Desenvolvimento Acadêmico, que eu imagino que seja equivalente à nossa Pró-Reitoria de Ensino, coordenou a implantação da extensão curricular em todos os cursos da universidade. Então, nessa palestra, ela vai compartilhar com a gente como foi esse processo de implantação das novas diretrizes nos cursos de engenharia lá da instituição dela. E, portanto, eu passo agora a palavra para a professora Patrícia, fique à vontade para fazer sua apresentação, e na sequência a gente abre espaço para as perguntas da plateia. Joia, muito obrigada pela apresentação. Kleber Rommel, muito obrigada pelo convite. Professores, estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui. Eu fui professora da UEM em 2004, foi minha primeira experiência como professora, guardo um carinho enorme por essa instituição. Depois a vida me abduziu de volta para Curitiba. Tudo é de volta, né? Porque eu sou nascida em Curitiba, mas a minha família é de Califórnia. Então, quando eu estive aí no norte do Paraná, eu estava mais perto das raízes, apesar de eu ter nascido aqui em Curitiba. De lá para cá, gente, faz 15 anos que eu estou na Universidade Positivo, fui professora há algum tempo, coordenadora, diretora, e agora estou no Departamento de Desenvolvimento Acadêmico, que é realmente o equivalente ali a uma pró-reitoria de graduação, né? É um departamento da reitoria. Vou trazer para vocês aqui a nossa experiência com a implantação das novas DCNs, vou contar toda a história, o que deu certo, o que não deu tão certo, porque assim, quem sabe os próximos, né, quem estiver fazendo, ganha um pouquinho com a nossa experiência, né? Queria deixar de antemão, deixar aqui registrado que eu sei que as nossas instituições têm características bastante diferentes, né? A Universidade Positivo, onde eu estou, é uma universidade privada. Então, as características de forma de distribuição, de contratação, de alocação, é muito diferente das universidades públicas. Eu já apresentei esse nosso projeto em várias universidades públicas, apresento como foi feito nessa instituição, sabendo que a realidade de instituições públicas é um pouco diferente e que vocês têm vantagens, algumas vantagens e algumas desvantagens, algumas coisas que são mais difíceis de fazer da forma que a gente fez, e não é preciso fazer da forma que a gente fez, e algumas não, algumas são vantagens, algumas coisas vocês têm mais flexibilidade do que uma instituição particular, com fins lucrativos, né? Então, eu vou apresentar para vocês aquilo que a gente fez, contar a nossa história, depois vou responder as perguntas, deixando aqui essa ressalva. Não é uma regra, essa DCN nova, ela é muito menos engessada do que as DCNs que a gente tinha antes, então ela dá uma liberdade das instituições escolherem os seus caminhos. Esse que eu vou apresentar para vocês é um caminho, foi o caminho que a gente escolheu, mas é uma escolha, e cada instituição vai poder escolher o seu caminho também. Então, muito obrigada aqui, vamos começar, e por favor, gente, vocês podem me chamar ao longo da conversa aqui também, eu vou fazer perguntas para vocês em algum momento, tá? Não precisa esperar lá para o final para fazer pergunta, caso vocês queiram alguma coisa, assim, no meio do caminho, vocês queiram perguntar, tá bom? Então, tá aqui a minha, já fui apresentada, meu nome é Patrícia, meu nome tem 4 nomes, então eu abrevio só Patrícia Maggi para ficar mais fácil.
E a Universidade Positivo é uma universidade, já tem como faculdade mais de 20 anos, mas é uma universidade desde 2008, né, com os cursos em todas as áreas, né, então é uma universidade bastante grande, cerca de 10 mil alunos aqui na cidade de Curitiba. Bom, vou começar contando a história do começo, tá? Em 2018, a gente tinha na universidade cursos todos anuais, e existia uma demanda da então pró-reitoria acadêmica de que a gente semestralizasse os cursos. Eu estava nessa época na direção da área de exatas, e a gente vinha de uma sequência de mudanças de matriz que aconteceram por outros motivos, algumas adaptações, algumas mudanças de pró-reitoria, que a gente vinha de uma sequência de mudanças de matriz. Então, quando em 2018 veio essa demanda de que a gente mudasse do curso anual para o semestral, a gente sabia que estava vindo uma nova DCN, e a gente vinha de histórico de mudanças de matrizes sequenciais. E a gente falou, nossa, se a gente semestralizar agora, vai ser uma mudança de matriz para semestralizar, e na sequência, uma outra mudança para implantar as novas DCNs. Então, eu juntei na época o grupo de coordenadores, eram 20 coordenadores mais ou menos, de toda a área de exatas, não só das engenharias, e propus para eles, gente, vamos semestralizar e já montar a nova matriz desses cursos, arquitetura e o CTI entrou junto na conversa, mas principalmente a engenharia que tinha essa nova DCN, né? Vamos já fazer tudo de uma vez? Vamos estudar essas DCNs, vamos fazer a matriz já de acordo com essas DCNs e semestralizar o curso? Só que aí o detalhe, eles toparam, só que a gente tinha 6 meses para fazer isso, tá? Então, aqui entra a questão da agilidade que a gente tinha, né? A gente fez um planejamento para fazer essa virada de matriz em 6 meses, a gente precisava entender o que eram as novas DCNs, escolher o nosso modelo, como é que a gente ia fazer, e implantar no início de 2019. As DCNs ainda não estavam homologadas, então a gente trabalhou na minuta das DCNs, né? E houveram algumas pequenas modificações depois que elas foram publicadas, nada que interferisse no que a gente tinha feito. Então, na época, como a gente tinha pouco tempo para fazer essa mudança, o processo, a sistematização do trabalho foi assim. Eu fazia uma reunião com os coordenadores toda semana, e nessa reunião, a gente não sabia nada, a gente tinha que estudar tudo o que era aquela história de fazer ensino por competência, o que estava dizendo nas DCNs, estávamos começando quase do zero, olhando para o que a gente tinha de tradicional, mas para essas DCNs a gente não tinha ainda olhado para elas. Então, a gente fazia essa reunião semanal da direção com as coordenações, estabelecia algumas tarefas, o que a gente precisava estudar, o que a gente precisava mapear, o que a gente precisava ir atrás. Aí, cada coordenador ia para o seu grupo de NDE, que também se reunia toda semana. Então, a gente tinha civil, mecânica, elétrica, produção, computação, bioprocessos e quem que eu estou esquecendo? Energia. 7 engenharias. Os coordenadores iam para o NDE, realizavam as tarefas, traziam para o grupo das coordenações, e entre os coordenadores, eu e os coordenadores, a gente ia afinando o processo, né? Vendo que diferenças que vinham dos NDEs para a gente aprender fazendo mesmo a construção dessa nova matriz. E aí, uma das primeiras definições que a gente teve que estudar era o que é esse propósito de fazer ensino por competência, né? O que é uma competência? E o interessante é que cada bibliografia que a gente pega tem uma definição um pouquinho diferente, né? Então, a gente teve que escolher ali o que a gente ia considerar e como é que isso ia se encaixar no nosso trabalho naquela época. Bom, a gente conseguiu aqui uma definição que a competência é uma intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se mobilizam ao mesmo tempo e de maneira interrelacionada componentes atitudinais, procedimentais e conceituais. Essa definição está em Zabala e Arnal, de 2014, mas essa figura, gente, foi o que ajudou a gente encaixar as peças. Por isso que acabei, com o tempo, desenhando ela assim como um quebra-cabeça, tá? Se a gente enxergar a competência como uma associação
entre habilidades, conhecimentos e atitudes, isso nos ajudou muito a entender o que a gente tinha que fazer de diferente em relação ao que a gente fazia antes, tá? O que era o ensino tradicional, o que é o ensino por competência. No ensino tradicional, a gente foca muito na dimensão dos conhecimentos, e é uma questão histórica. Isso vem do nascimento da universidade, né? Então, historicamente, o conhecimento era muito valorizado, até porque quem estudava não era quem trabalhava. A partir do momento que o ensino superior serviu para o trabalho, a gente começou a precisar valorizar essa outra dimensão aqui, que são das habilidades, que é o que você sabe fazer com este conhecimento. Então, conhecimento é o que você sabe. A habilidade seria o que você sabe fazer. E aí, só que a competência, ela tem uma terceira peça, que são as atitudes, que é como você sabe agir, como você pode ser. Então, é como você faz aquilo que você sabe fazer com aqueles conhecimentos que você tem. Então, isso aqui tem muito do como você faz as habilidades. Então, elas são relacionadas, tá? A gente junta as três coisas. Quando a gente olha um curso bem tradicional, a gente tem um pouco de habilidades sendo trabalhadas, mas uma ênfase muito grande nos conhecimentos e uma avaliação que foca muito nos conhecimentos. Então, a gente não tem certeza de que o aluno desenvolveu as outras dimensões da competência. Então, essa figurinha nos ajudou muito. E eu confesso para vocês que, num primeiro momento, em 2018, quando a gente estava fazendo o primeiro projeto por competência, a gente focou muito nas habilidades. Porque conhecimento a gente já sabia fazer, habilidades a gente entendia o que era, e atitude era mais difícil para a gente entender, então a gente deixou para depois. Hoje, no momento que estamos agora, a gente já incorporou as três dimensões. Mas no primeiro passo, a gente focou muito no mapeamento das habilidades. Bom, tem entendido ali, né? Começando a entender o que significa uma competência, a gente resolveu uma das primeiras tarefas que o grupo decidiu levar para os seus MDS, era o de mapeamento das competências do egresso. E aí veio a primeira história engraçada. Teve um curso que foi e voltou para a próxima semana com 5 competências mapeadas. E o outro curso foi e voltou com 100, uma ordem de grandeza aí de 100 competências mapeadas. E a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Né? Não é possível que um curso de engenharia tenha 5 competências e outro curso de engenharia tenha 100 competências. E a DCN tem 8 competências comuns, né, a todos os cursos, e mais as específicas que cada habilitação pode determinar, né, que a IES determina para cada habilitação de engenharia que ela oferece. E aí a gente foi pesquisar um pouquinho mais, e tem uma bibliografia que eu recomendo bastante, que é Bloom. Ela é muito antiga, gente, ela é a primeira, é de 1970, mas tem novas, não é só a reedição, tem novos livros de Bloom e da equipe dele, tá? Que separa o que ele não chama de competência, ele chama de objetivos de aprendizagem. E ele separa em 3 níveis: objetivos globais, objetivos específicos e objetivos instrucionais, que são níveis mesmo. Então, os objetivos globais são aqueles que vão ser desenvolvidos ao longo de anos. Então, a gente pensa assim, no final do curso de engenharia, depois de passar por todo o percurso, que objetivo de aprendizagem eu tenho para o meu aluno? O que ele tem que saber? O objetivo específico é por um tempo menor, pensando ali na casa dos meses ou das semanas. Então, a gente pode adaptar isso no nosso formato que a gente costuma usar, né, de disciplinas, de componentes curriculares. O objetivo específico seria da componente curricular, que leva 6 meses ou 1 ano, dependendo ali, trimestre, né, depende da universidade. E já o objetivo instrucional, ele é mais curtinho, ele é da atividade ou da aula. Então, para essa atividade tem tal objetivo, não é nem o semestre inteiro. Quando a gente dividiu, quando a gente viu essa definição, ficou um pouco mais claro que as competências do egresso têm essa dimensão dos objetivos globais. Então, competência do egresso não é cada pequena habilidade que ele vai desenvolver em cada disciplina.
São as habilidades macro, são as habilidades, conhecimentos e atitudes macro, né, as competências que ele vai desenvolver ao longo de todo o curso, e lá no final do curso ele sai com aquelas competências. Então, os objetivos globais, quando a gente faz o ensino por competência, a gente declara os objetivos globais do curso em forma de competências do egresso. E depois subdivide essas competências para tempos menores, né? Porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então, isso nos ajudou bastante a calibrar quantas competências cada curso teria. Hoje, a gente tem, na ordem de grandeza, umas 20 competências do egresso para cada curso de engenharia. Tá? Tem algumas comuns a todas as engenharias, tem algumas competências comuns a todos os alunos da UP, não só das engenharias, e aí tem as específicas de cada curso, que ficam aí em torno de umas 20 competências. Outra coisa que nos ajudou bastante a entender esse conceito das competências, principalmente quando a gente estava olhando para as habilidades, foi a taxonomia, a classificação dessas habilidades, principalmente dos verbos das habilidades, tá? Então, eu vou apresentar aqui a primeira taxonomia que a gente usou, que era a taxonomia de Bloom. Ele divide as habilidades em 6 dimensões crescentes. Crescentes assim, essa é a menos complexa, o lembrar, até a mais complexa na taxonomia de Bloom, que seria o criar. E o que a gente percebeu é que, olhando para os nossos planos de ensino, e aí não é para projeto de curso, mas para plano de ensino mesmo, de disciplina, a gente tinha muito conhecer, aparecia muito conhecer e entender, que estão aqui na dimensão 2 da taxonomia de Bloom. Mas quando a gente vai fazer ensino por competência, se a gente olha os verbos que aparecem nas DCNs, o foco é chegar nas habilidades mais complexas. Então, a gente precisava encontrar o que o engenheiro faz, que está nas habilidades mais complexas. Na verdade, é o contrário, não é que a gente precisava encontrar. Quando a gente olha para o que o engenheiro faz, o que o engenheiro faz? Principalmente, qual o verbo que mais vem na cabeça quando a gente pensa? O que o engenheiro faz? Primeiro verbo, projetar. Projetar está aqui, ó, na dimensão 6, criar. Fazer um projeto é criar alguma coisa. Então, como é que ao longo do curso a gente tinha um monte de disciplinas cujo objetivo era entender, compreender, só que no final a habilidade do aluno era criar. Esse passo estava faltando, esse salto. Muita disciplina presa aqui nas dimensões básicas da taxonomia de Bloom e poucas realmente avançando nas dimensões mais complexas. Então, a gente percebeu que tanto as competências do egresso quanto os objetivos específicos das disciplinas precisavam subir nessa taxonomia de Bloom, né? Ter ali objetivos nas disciplinas com dimensão cognitiva mais elevada. No começo, lá em 2018, a gente trabalhou só com a taxonomia de Bloom, mas hoje a gente está implantando o ensino por competência em toda a universidade. E quando a gente vai para outras áreas, a taxonomia de Bloom é muito insuficiente. Ela é insuficiente para as engenharias também, tem alguns verbos do fazer ali do engenheiro que não se encaixam na taxonomia de Bloom, mas quando a gente vai para a área de humanas, a área de saúde, falta mesmo, até para as próprias habilidades acaba faltando, não só para as atitudes. Então, a gente hoje associa a taxonomia de Bloom à taxonomia de Fink. A taxonomia de Fink, ela divide as habilidades em 6 dimensões. 2 delas coincidem com a taxonomia de Bloom, então aquelas 6 dimensões de Bloom entram dentro dessas 2 de Fink, né? O conhecimento são as dimensões 1 e 2, lembrando lá, ó, 1 e 2 é o lembrar e o entender. E a aplicação são a 3 e a 6, ó. Aplicar, analisar, avaliar e criar ficam aqui dentro da 2ª dimensão de Fink. Um detalhe, para Fink, isso aqui não é crescente, tá? É um círculo, ele desenha isso aqui como um círculo, elas são diferentes, mas ele não tem uma escala. E Bloom não. Bloom, ele numera de 1 a 6, da menos complexa até a mais complexa. Então, o Fink tem
essas duas que coincidem com Bloom, a capacidade, a taxonomia, o nível de integração, né, que é a capacidade de integrar, promover, a gente usa muito promover na saúde, né, promover a saúde, promover justiça na área de humanas. As dimensões humanas, então isso aparece na DCN de engenharia, a questão da comunicação, da cooperação aparece nas DCNs de engenharia. A dimensão do cuidado, tanto de pessoas quanto da natureza, né, do meio ambiente, respeito, entra na dimensão do cuidado. E aprendizagem autônoma, que é uma das competências do egresso das DCNs, também na taxonomia de Fink ganha uma classificação própria, que ficava difícil aprender a aprender sem classificar ali por Bloom. Então, gente, a taxonomia, ela não é obrigatória, tá? Não, nenhum documento exige que se faça a classificação dos objetivos de aprendizagem, mas ajuda muito, porque quando a gente tem um objetivo classificado, a gente consegue verificar se os objetivos específicos e as atividades que vão ser feitas para desenvolver aquele objetivo são compatíveis com a dimensão daquele objetivo, né? Então, é muito difícil você fazer uma porção de aulas, né, na dimensão do entender e esperar que o aluno saiba criar. Não tem como ter certeza que ele vai chegar lá. Então, isso nos ajudou bastante. Fica aí uma dica para vocês que estão passando por esse processo agora. Outra escolha que a gente teve que fazer, então, é como é que a gente ia escolher essas competências do egresso e como é que a gente ia escrever as competências do egresso. A gente precisava de um formato de texto para essas competências. Uma coisa que nos chamou a atenção na época é que alguém contou uma história para a gente, assim, que no Chile, algumas universidades tinham tentado fazer a migração do ensino por competência e tinha falhado. E a pessoa trouxe a história, e eles já tinham um diagnóstico por que da falha. Porque as competências que foram mapeadas estavam aqui, ó, no nível de expert. Cada professor do grupo pegou o que tinha de mais de ponta na sua área e colocou aquilo como competência do egresso. Então, o egresso tem que saber fazer o edifício mais alto, a ponte com maior vão, a máquina mais complexa. E aí, não cabe na graduação, no tempo que a gente tem para 5 anos. Então, quando a gente vai mapear as competências do egresso, é importante a gente entender qual é a proposta daquele curso, e aí a gente olha para os objetivos do curso, da instituição, o PDI da instituição, olha para o que o CREA diz sobre a habilitação, olha para as próprias DCNs, consulta a sociedade, então a gente fez reuniões com representantes da sociedade para entender o que se esperava do engenheiro recém-formado, para determinar o que ele precisava sair sabendo fazer no momento que ele sai da graduação. Cientes de que depois que ele sai da graduação, ele vai adquirir experiência, chegar ao grau de proficiência e, quem sabe, um dia se tornar expert em um determinado assunto. Ninguém é expert em todos os assuntos, né? Então, se a gente tentar colocar aluno aqui em todos os assuntos de um curso de engenharia, não dá tempo, nos 5 anos. Então, esse cuidado de ver até onde a gente vai num curso de graduação foi bastante importante para a gente limitar ali e caber o que a gente queria ensinar dentro do tempo de um curso de engenharia. Bom, sabendo onde a gente ia buscar essa informação e que a gente precisava tomar cuidado com quanto caberia no curso de graduação, a gente escolheu o seguinte formato para escrever cada uma das competências, tá? Mentalmente, a gente pensa, o egresso será capaz de. E aí, a sentença que completa essa sentença que é a competência do egresso. E aí ela fica com esse formato, ó, um verbo no infinitivo que começa pela habilidade. Então, quando a gente vai escrever uma competência, em vez de começar pelo conhecimento que a gente já está acostumado a declarar, a gente vira um pouco a chave, falando primeiro qual que é a habilidade, o que ele vai precisar fazer. Depois, um substantivo que associa o conteúdo. Então, o que ele vai fazer com um determinado conteúdo. E, por fim,
um verbo no gerúndio ou alguma outra forma de descrever como ele vai demonstrar aquela habilidade, que seria a atitude. Então, esse foi o formato geral que a gente adotou para escrever as competências do egresso. Então, vou mostrar um exemplo para vocês, tá? O egresso será capaz de... Esse aqui não é idêntico ao que está na DCN, já é uma redação adaptada aqui para a Universidade Positivo, e é uma competência comum, não só a todas as engenharias, mas a todos os cursos, na verdade, da universidade, a gente tem essa mesma competência. Então, trabalhar em equipes multidisciplinares é uma habilidade parecida com o que tem nas nossas DCNs, mas lá não exige a multidisciplinaridade da equipe. E aí a atitude de forma cooperativa, empática, resiliente e responsiva, considerando as singularidades e diferenças socioculturais dos indivíduos. Vejam que eu apresentei antes um formato que tinha habilidade, conteúdo e atitude, e o primeiro exemplo que eu trouxe, o conteúdo não fica tão explícito assim. Então, eu vou perguntar uma coisinha para vocês aqui, vou pedir para vocês, pode colocar no chat ali, ou abrir o microfone, quantas cores vocês veem nessa tela? Isso, 3. Bem claro, bem dividido ali, um azul mais claro, um verde, um azul mais escuro. Ótimo. E agora? Quantas cores vocês veem na tela agora? Ixi! Agora não dá para dizer se são 3, né? Tem uma área ali do vermelho, tem uma área ali mais para o verde, uma área ali mais para o azul. Então, gente, é difícil dizer, exatamente. É difícil dizer. Assim como é difícil, gente, classificar as coisas, porque nada é uma coisa só. Então, quando a gente divide as competências, isso é habilidade, isso é conhecimento, isso é atitude, a gente está separando coisas que, na verdade, têm um sombreamento, tem um espaço comum entre eles aqui, né? A gente divide dessa forma para ficar mais fácil o nosso entendimento. Mas, às vezes, tem habilidade que invade um pouco o campo das atitudes, tem atitude que sem conhecimento não dá, tem conhecimento que invade um pouco o campo das habilidades. Então, as coisas não são tão divididas assim. E, às vezes, quando a gente vai redigir a competência, não fica explícito ali o conteúdo, porque, no caso desse exemplo do trabalhar em equipes multidisciplinares, é uma competência mais... atitudinal, né? Tem uma ênfase mais na atitude do que no conteúdo. Então, a ênfase na competência, ela pode ter uma ênfase maior numa habilidade, ela pode ter uma ênfase maior num conhecimento, ela pode ter ênfase maior numa atitude, tá? Então, isso muda ali o grau de quanto aparece dentro de cada competência. Trabalhar em equipes multidisciplinares com aquela série de atitudes é uma competência mais comportamental. Então, ela aparece mais ali habilidades e atitudes, e o conteúdo necessário para isso fica mais escondido na redação. Então, vou mostrar uma redação mais completa aqui, que é o exemplo de uma competência da engenharia civil, né, da habilitação da engenharia civil. O egresso será capaz de projetar, que é um verbo da dimensão 6 da taxonomia de Bloom, que exprime uma habilidade. Só que quem projeta não necessariamente projeta qualquer coisa. Então, o engenheiro civil, entre as coisas que ele sabe projetar, uma delas são as estruturas. Então, como é uma competência global, né? A gente está falando aqui de uma competência do egresso, eu não estou dizendo quais são todos os tipos de estrutura. Isso a gente vai subdividir depois nas componentes curriculares. Mas, de uma forma global, o egresso de engenharia civil precisa saber projetar estruturas. De qualquer jeito, aqui as atitudes que a gente achou importante quando ele vai projetar estruturas, né? Então, não são atitudes gerais, são atitudes relacionadas a essa habilidade de projetar estruturas. Então, atitude de seguir critérios de segurança, buscando soluções sustentáveis e que atendam às necessidades dos usuários. Então, essa redação, vejam que tem bem as 3 dimensões, e elas estão interligadas, né? Eu não tenho projetar sozinho, eu não tenho estrutura sozinho, eu não tenho as atitudes relacionadas a ele sozinhas, tá? Bom,
Depois de dois meses, mais ou menos, para a gente conseguir mapear essas competências do egresso, que com o tempo acabaram mudando, tá, gente? Não ficou assim escrito na pedra, não. A gente passou a pensar em como construir essas competências do egresso. Qual seria o caminho para desenvolver essas competências? Então, a partir das competências do egresso que a gente identificou, em vez de pular logo para a matriz e sair colocando as caixinhas tradicionais que a gente já conhecia de um curso de engenharia, a gente pensou, não, esquece tudo. Antes de pensar na divisão de quem vai dar aula do quê, vamos pensar no aluno. O que o aluno vai fazer enquanto ele passa por esse curso? Para conseguir chegar nessas competências do egresso, quais seriam as macroatividades que ele precisaria desenvolver? Então, na área de estruturas, ele precisa fazer um projeto de madeira, ele precisa fazer um projeto de concreto, ele precisa fazer um projeto de aço. Quais são os projetos que ele não pode deixar de fazer? Ele não pode sair do curso sem ter feito essas atividades. Então, listamos essas atividades. E aí, gente, a partir das atividades é que nós dividimos as componentes curriculares. Então, o que mudou no nosso projeto e ficou um curso com uma cara diferente é que, em vez de dividir as caixinhas pelos nomes dos livros tradicionais que a gente tem, nós distribuímos essas caixinhas pela atividade que o aluno ia fazer. Então, para fazer um projeto A, precisa de um semestre. Para fazer um projeto B, precisa de outro semestre com uma tal carga horária. Então, a gente foi estipulando a carga horária necessária para essas atividades e foram elas que deram origem às caixinhas, o que a gente chama de disciplina, mas que são componentes curriculares que não são aquelas disciplinas tradicionais. E depois a gente não começou pela avaliação, a gente deixou para a avaliação surgir naturalmente desse novo processo de ensino que a gente escolheu. E aí, na hora de pensar nessas atividades, quais seriam essas atividades, a gente escolheu não metodologia, a gente escolheu atividades específicas. Então, a gente não disse assim, isso aqui vai ser ensinado por metodologia de projeto. Não. É esse projeto que a gente precisa que o aluno faça, esse outro projeto, essa outra experiência que ele tem, que ele faça esse tipo de ensaio. Então, foram atividades específicas que a gente escolheu ao longo do caminho, e todas elas o mais realística possível. Muitas são reais, mas muitas são realísticas, né? Imitando ali o que acontece mesmo na profissão, no exercício da profissão. Então, vamos tentar comparar isso que a gente fez com um modelo mais tradicional. Quando a gente olha para as nossas DCMs anteriores, a gente tinha uma lista de conteúdos básicos que a gente precisava cumprir, uma lista de conteúdos profissionalizantes entre os quais a gente precisava escolher e os conteúdos específicos. Então, a subida dessa escadinha aqui da taxonomia de Bloom, ela se dava no tempo. Então, primeiro você vê conteúdos básicos que você precisa lembrar e entender, depois você vai para conteúdos profissionalizantes, onde você faz os exercícios de aplicação, e lá no finzinho do curso, o aluno, quem sabe, chegasse a fazer um projeto, a criar, né, nas dimensões cognitivas mais elevadas. Sobrava pouco tempo para isso aqui, né, então ele vinha entendendo. E a outra questão que a gente identificou é que o aluno esquece os degraus anteriores antes de chegar lá naquele mais alto. Então, quando ele tem um objetivo intermediário que está aqui no entender, ele entende, faz a prova e esquece. Aí, quando ele vem para cá, tem que resgatar tudo que tinha para trás. Então, a gente acabava revendo muita coisa que, né, de novo, que tinha para trás, que o aluno já tinha esquecido. Se a gente fosse sistematizar esse modelo aqui, a gente podia dizer que é o tal do empilhamento de bloquinhos, né? Cada bloquinho é um conjunto de conteúdos, de conhecimentos, que a gente ia depositando aqui alguns e outros depositando conforme, de forma crescente, aqui um dependendo do outro. Tentando sistematizar o que a gente fez ali na Positivo, a gente trouxe as dimensões cognitivas mais altas para o início do curso. O aluno vai aplicar, analisar e criar desde o começo do curso.
Só que a subida da escada é do conteúdo mais simples para o mais complexo. Então, em vez de dar um monte de conteúdo no começo e aplicar o conteúdo depois, a gente já vai aplicando desde o começo. Só que pega menos conteúdo, porque ele está começando, e vai aumentando, né, dando mais conteúdo e aumentando o grau, a dificuldade desses verbos aplicar, analisar e criar, conforme ele vai avançando no curso. Então, comparando o brinquedo, as nossas caixinhas não são mais separadas pelo conhecimento. Os conhecimentos são essas peças aqui, ó, que estão passando de uma componente curricular para outra. E quem divide as caixinhas são as atividades. Então, o que ele vai criar? Aqui ele vai fazer um projeto X, isso é uma caixinha. Aqui ele vai fazer outro projeto X, isso é outra caixinha. Quais conhecimentos ele precisa para fazer esse projeto? Então entra aqui esses 2 conhecimentos, aqui entram 5, aqui entram 3, e assim vão se distribuindo os conteúdos ao longo do curso. Então, resumindo, né? Nós temos lá um conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos que foram distribuídos todos ao longo do curso e não separados. Então, desde o começo, ele vai trabalhando nas 3 dimensões e não só nos conhecimentos no início. Então, vai trabalhando nas 3 dimensões, só que partindo de atividades menos complexas até atividades mais complexas. Exemplo de como ficou isso. Por exemplo, a gente não tem mais separado a disciplina de geometria analítica, álgebra linear, cálculo, cálculo numérico e física. Isso tudo foi misturado e deu origem ao que a gente chama de modelagem matemática. Porque a atividade que o aluno precisava fazer como engenheiro, com uma dimensão cognitiva mais alta, era modelar o mundo a partir de equações, de modelos, de experimentos. Então, modelar é uma habilidade de dimensão cognitiva mais alta. Ele não vai só conhecer os conceitos, né, da física ou da álgebra. Ele vai modelar coisas usando essas ferramentas. Então, só que, lógico, da primeira vez ele vai modelar coisas mais simples, e aí, conforme ele vai passando da modelagem 1, 2 em diante, ele vai passando para modelagens mais complexas e para ferramentas mais complexas, mas misturando aqui todas as nossas disciplinas básicas, clássicas que a gente tinha na engenharia. Outro exemplo bem clássico, a gente não tem mais separado dessa forma estática, materiais, teoria das estruturas, resistência, a gente misturou isso tudo. E, por exemplo, né, porque materiais se dividiu em várias áreas, né, tem lá na construção civil que vê materiais, né, tem outras áreas que vê materiais, mas, por exemplo, dentro da linha de estruturas, a gente tem 8 projetos de estruturas, do 1 ao 8, e todos eles vão incorporando conhecimentos da estática, de materiais, de teoria das estruturas e de resistência, conforme eles são necessários para o projeto que o aluno vai fazer naquele semestre. Então, as componentes curriculares não têm mais esses nomes e nem são divididas com esses conteúdos. Elas têm nomes de projeto de estruturas, o aluno vai fazendo o projeto e adquirindo esses conhecimentos no caminho. Então, exemplo de componentes curriculares comuns a todas as engenharias. Como a gente veio construindo isso em conjunto, né, e os NDEs de cada engenharia, daí voltava e os coordenadores debatiam, a gente conseguiu chegar num conjunto de componentes curriculares que todas as engenharias precisariam ter, né, que são habilidades comuns a todas elas. Ficamos com modelagem matemática, que todos precisavam ter, com programação para engenharia, exceto aqui a área de computação e elétrica, porque daí eles têm uma programação mais avançada. Então, eles não fazem programação junto com as outras engenharias, porque eles vão fazer uma programação mais avançada. Aí todas fazem planejamento experimental e análise de dados, que usa conceitos de estatística, mas não é só saber o conceito de estatística, ele precisa fazer um planejamento experimental e analisar dados usando os conceitos de estatística, que é o que o engenheiro faz com esse conteúdo. Uma disciplina de comunicação assertiva, que apareceu muito as questões de comunicação quando a gente fala com as empresas, né, das habilidades que eles esperam do engenheiro. A engenharia econômica, que usa ali matemática financeira, mas também aplicada,
e a gestão de projetos. Então, essas são comuns a todos os currículos de engenharia. E aí, gente, com o tempo, na primeira versão que nós fizemos em 2019 dessa matriz, nós tínhamos o que a gente chamava de Laboratório de Criatividade e Inovação. Só que, em 2021, a gente teve que adaptar as nossas matrizes novamente a um novo PDI, com o propósito de fazer educação por desenvolvimento sustentável. E isso também aconteceu no momento de troca de mantenedora na instituição. Quando a gente fez isso e começou a olhar para os objetivos de se fazer educação por desenvolvimento sustentável, uma das grandes soluções para conseguir fazer isso foi uma câmara, um grupo de professores da universidade inteira que participou desse processo, eu estava dirigindo esse processo. A grande resposta para se fazer educação de desenvolvimento sustentável foi a extensão. Então, porque a extensão leva o aluno a trabalhar com coisas reais, com coisas de verdade, né? E possibilita trabalhar com os pilares do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental. Então, nessa mudança, o que a gente fazia nos laboratórios de criatividade e inovação da engenharia passaram a ser feitos na extensão institucional, que hoje é comum a todos os cursos da UP. Então, funciona assim. Nós temos 4 componentes curriculares que estão na matrizes de todos os cursos de medicina, engenharia, direito, administração, todos. A gente mistura os alunos quando ele se matricula, são turmas mistas, então o professor que vai pegar lá uma turma de extensão, ele pode ter aluno de qualquer curso da universidade, e essas 4 componentes comuns têm objetivos diferentes. Então, em pesquisa e sociedade, ele vai trabalhar o pilar social, identificando e tratando um problema social com uma comunidade. Em projeto empreendedor, ele vai desenvolver um plano de negócio para uma comunidade, em conjunto com uma comunidade, mas para uso do setor da comunidade, não dele. Em pesquisa aplicada no meio ambiente, ele vai fazer pesquisa aplicada sobre temas ambientais, né? Então tem a intervenção ali na pesquisa aplicada. E em projeto de inovação, ele é mais amplo, né? Ele pode tanto ser inovação social, econômica ou ambiental. Então, ele precisa passar pelo processo de inovação, de ideação nessa componente curricular. Então, os professores mandam projetos, a gente distribui os projetos entre as várias turmas dessas componentes, e elas têm objetivos de aprendizagem comuns a todos os alunos da UP. Trabalhar em equipe, comunicação, aprendizagem autônoma, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, empreendedorismo e criatividade, que são competências que todas as profissões precisam ter, e as engenharias, entre elas, muito fortemente, já tinha começado antes com o Laboratório de Criatividade e Inovação, e agora entrou na extensão institucional. Então, como eu fiz esse parênteses aqui da extensão, contando a nossa história, e que aí vocês já sabem que a gente tinha feito uma matriz em 2019, achando que ela ia durar muitos anos, e tivemos que fazer uma adaptação em 2021 por conta desse novo PDI e da curricularização da extensão, que também a resolução da curricularização da extensão saiu em dezembro de 2018, quando a gente já tinha terminado a matriz de 2019, então a gente deixou para incorporar depois, e incorporou agora em 2021, já rodou um ano desse novo projeto. A extensão, então, na UP ficou assim, gente. Nós temos 2 modelos. 200 horas de extensão institucional, que são aquelas 4 componentes que eu falei ali para vocês, com os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, e elas vão desenvolver principalmente habilidades, competências comportamentais. E tem a extensão específica do curso, que o que falta de carga horária para cada curso é colocado em extensão em disciplinas técnicas do curso mesmo, né, com atividades de aprendizado dentro das disciplinas, feitas em parceria com a comunidade, com uma relação dialógica. Então, quando a gente olha para a extensão, ela nos ajudou muito nesse processo de ensino por competência, porque ela tem requisitos que ajudam muito nessa construção, que é, primeiro, atender objetivos de aprendizagem. A extensão, ela não existe só por existir, né? Ela existe com o propósito de desenvolver certas habilidades, certos conhecimentos e principalmente atitudes, que é tão difícil a gente desenvolver atitude nas pessoas, né? Então, ela tem ali seus objetivos específicos, que nós escolhemos fazer educação de desenvolvimento sustentável.
Mas como requisito, por resolução, a extensão precisa ter relação dialógica com a comunidade, né? Então, você precisa ouvir e construir um projeto em conjunto com aquela comunidade, não impor alguma coisa, né? Impor o seu conhecimento para fora da universidade. Isso aqui, gente, dá muito trabalho, a gente tem feito, tem buscado, mas é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, que é levar o nosso conhecimento, né? Não é levar, é aprender junto com aquela comunidade. Ela precisa ter integração com a pesquisa, que super nos ajuda nos desenvolvimentos das nossas habilidades, e exige protagonismo do aluno. Então, o aluno realmente se coloca ali na posição de fazer, já que ensino por competência, ele precisa fazer. Aí, só em termos de organização, para contar a história completa para vocês, a gente instituiu 7 programas de extensão na universidade, e a gente classificou os nossos programas não em função do aprendizado ou da área que ele atua, mas do tipo de comunidade. Então, tem um coordenador para cada programa, e cada programa dá conta de um certo tipo de comunidade. Então, órgãos governamentais, o setor produtivo, o terceiro setor, as instituições de ensino, as populações tradicionais, as populações vulneráveis e a população prisional, que tem vários projetos aqui na Universidade de Pesquisa, que deram origem à extensão dentro dessa área. Bom, depois desse processo de mapear as competências, vamos fazer de conta que a gente acertou todas da primeira, não é verdade? A gente voltou várias vezes, tá? Rever o texto das competências, mas tendo as competências do egresso, tendo as macroatividades do curso, a gente dividiu, então, as componentes curriculares e a gente precisava fazer um checklist, né? Será voltar, né, nesse sistema e ver se essas componentes curriculares realmente estão construindo aquelas competências de egresso. Então, este ano a gente passou a relacionar os objetivos e as atividades de cada uma das nossas disciplinas com as competências de egresso. Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo. Elaborar estudos de caracterização e classificação de solos, visando aplicação em obras de engenharia. É um objetivo específico da disciplina de geotecnia e obras de terra, que ajuda a construir a competência global, a competência de egresso, de elaborar estudos geológicos e geotécnicos, visando aplicação em obras de engenharia. E é parecido, não é exatamente a mesma coisa, esse aqui é maior do que esse. Então, cada objetivo de cada disciplina, a gente marca lá para qual competência ele está colaborando, e a gente verifica se esse conjunto de objetivos e de atividades aqui são suficientes para desenvolver aquela competência. É uma verificação que a gente tem que ir fazendo constantemente, até porque plano de ensino a gente sempre revê, né, todo ano. Resumindo, gente, um fluxograma mais ou menos aqui, não exatamente do que a gente fez. Esse fluxograma aqui, gente, é o que deu certo depois de várias tentativas. Então, a gente não seguiu esse caminho tão linear assim, não. A gente foi e voltou várias vezes. Mas, se a gente soubesse na época o que a gente sabe hoje, esse seria o caminho que a gente teria escolhido, tá? Começar pela definição do perfil do egresso, olhando para o PDI e para os objetivos do curso e da instituição, listar as competências do egresso que constroem esse perfil, olhando para a habilitação profissional, para a DCN, conversando com a sociedade, trazendo a sociedade para dizer o que espera do engenheiro. Aí, uma coisa que eu não tinha falado, que ajuda na hora de escolher as atividades, foi separar em linhas de atuação do curso. Então, a área de estruturas, a linha de geotecnia, a linha de ambiental, ajuda a gente a escolher atividades. Quando está tudo no mesmo bolo, às vezes fica um pouco complicado de chegar nas atividades. Então, para a gente ajudou dar uma dividida ali nas competências por linhas, e aí escolher as atividades de aprendizagem. Depois de escolher as atividades, a gente tem que fazer uma checagem, né? Se aquele conjunto de atividades realmente constrói as competências desejadas. Se sim, distribui essas atividades em caixinhas no tempo, né? Em função do tempo que cada uma demanda para ser desenvolvida. Depois que estão as caixas desenhadas, as componentes curriculares, a gente desenvolve o plano de ensino e verifica se o plano de ensino de cada uma delas, né? Somado, constrói aquelas competências que eram o alvo lá no começo.
Com isso, a gente sai com uma matriz. A matriz não é tudo das DCN, é uma parte, né? Mas é uma parte importante para a gente dar o passo para atender a DCN e fazer o ensino por competência. Uma coisa bastante importante, gente, que a gente percebeu ao longo do caminho, essa mudança causa insegurança nos professores. Depois vocês vão me contar, a gente conversa um pouquinho, né, como é que tá aí para vocês. Quando a gente começou essa conversa, a gente tinha pouco tempo, a gente teve que fazer isso, né, em 6 meses, então tem professores que participaram mais de perto, principalmente os membros de NDE, outros que participaram de algumas reuniões, alguns não. Então, causa ali uma estranheza, onde é que está a disciplina que eu estou acostumado a dar, a aula do que eu vou dar o ano que vem, então causa uma insegurança, né? Então, é importante a formação dos professores, a participação, o engajamento dos professores, que eles acreditem na proposta que for escolhida pela instituição, porque o professor, ele é dono da sua sala de aula, né? Ele vai entrar lá e ele vai fazer o que ele quiser lá dentro com a sua turma, então ele precisa estar alinhado com os objetivos do NDE, do curso dele, né, do propósito ali do curso. Quando a gente foi fazer a formação de professores, a gente identificou aqui 3 elementos, vamos dizer assim, dos mais importantes que a gente precisava desenvolver, que é o professor conseguir focar em competência, né, porque se a gente deixar, cada professor olha para o seu conteúdo e deixa a competência, habilidade para o outro, né? Porque a gente está mais acostumado, não é por preguiça, não, é porque a gente está acostumado a olhar para o conteúdo. Então, fazer com que todos os professores foquem nas competências e nas habilidades que cabem ali, nos elementos das competências que cabem ali nas suas disciplinas, é um treinamento que não é uma vez, é uma coisa que precisa ser várias vezes. Outra coisa é o como. A gente fala de atividades, daí você bota lá uma atividade de uma dimensão cognitiva bem elevada, e às vezes o professor não sabe trabalhar daquela forma. Então, por projeto, por estudo de caso, por problema, que são atividades, né, metodologias mais compatíveis com as atividades que a gente escolheu, também precisavam ser treinadas nos professores, uns aprendendo ali com os outros. E uma coisa que começa com o tempo a incomodar são os instrumentos de avaliação. Quando a gente começa a olhar para os instrumentos que a gente usava tradicionalmente, muita prova, né? A gente não usava tanta prova objetiva, mas muita prova, né, escrita, e ainda usa, a gente não abriu mão da prova totalmente, mas aquela avaliação, quase que exclusivamente por prova e um pouquinho de trabalho, acaba incomodando. Então, a gente precisa pesquisar outros instrumentos, outras formas de avaliação, e o professor começar a incorporar isso no seu dia a dia. A gente deu esse primeiro passo, já estamos ali com uma experiência desde 2019, então a gente tem opiniões, muitas opiniões a favor, algumas opiniões contra, né, que eu posso contar para vocês, resumir algumas delas, e alguns passos a gente está implementando ainda, então a gente não fez tudo que a DCN pede, a gente fez algumas coisas e está implementando outras. Então, uma coisa que eu quero ouvir também de vocês, mas que a gente tem bastante dificuldade, é a questão do nivelamento, né? O aluno que um sabe mais, outro sabe menos de matemática, então você passa uma atividade, um voa, o outro fica. Então, a DCN fala da questão do nivelamento, mas como é que a gente faz? Porque se você faz um curso extra, qualquer coisa, vem o aluno que já é bom, né? E o aluno que não vem. Então, essa é uma coisa que a gente ainda está pensando muito. Acolhimento a gente já faz bastante, mas o nivelamento ainda não encontramos uma forma bem eficiente, já fizemos várias formas, mas uma bem eficiente ainda estamos procurando. Então, abrindo aqui meu coração. Autoavaliação. Então, a gente pensou muito no aluno, na avaliação do aluno, na metodologia de aprendizagem, mas a gente precisa desenvolver instrumentos de autoavaliação do curso, de saber se está chegando lá, e acompanhamento do egresso, que a gente tem algumas iniciativas isoladas, mas assim, um programa institucional de acompanhamento do egresso, para ver onde ele está se colocando, a gente ainda precisa implementar mais. Então, está aqui no nosso radar, mas ainda não foi implementado. Quanto à opinião, né, dos professores, dos alunos, a gente ouviu muitos alunos veteranos que não entraram na nova matriz, que falavam assim, mas esse era o curso que eu queria fazer, esse novo, né, eu queria ter entrado nesse, claro que eles não vão voltar e começar de novo, mas eles queriam voltar.
Os professores dizem que os alunos que entraram nesse processo já de ensino por competência aceitam muito bem as atividades mais práticas, né, mais trabalho para ele fazer do que o professor dando aula. E os alunos veteranos aceitam menos. Então, quem entrou nesse processo já entra e já entende que é assim e vai. E o aluno que está acostumado a sentar e assistir aula e esperar que venha ali o conteúdo para ele, ele resiste mais à transição de trabalhar por projeto, porque a gente usa muito metodologia de projeto. Os alunos, às vezes, reclamam que tem muito trabalho, né? E os professores também, que dá mais trabalho para acompanhar todos os alunos, que atividades são mais complexas e que não tem livro-texto. Então, como as disciplinas são misturadas, os conteúdos, né? Tem atividade, mas não tem um livro-texto que você pega e fala, vamos seguir esse livro do começo ao fim. O aluno tem que lidar, e o professor também, com uma quantidade de informações ali mais misturada dentro do sistema, que é o mundo mais próximo do real mesmo. Então, gente, essa história que eu vim contar para vocês, agradeço a atenção e gostaria de ouvi-los também, de saber em que fase do processo vocês estão, se vocês têm uma solução para o nivelamento, se vocês já encontraram isso, e fico disponível para tirar as dúvidas de vocês. Ok, muito obrigado, Patrícia. Acho que uma tarde não vai ser suficiente para tirar todas as dúvidas. Bom, então, por favor, gente, quem tiver alguma pergunta para fazer, levanta a mão aí para fazer uma fila, né? Por gentileza. Se não, já vou fazer uma. Tá, então deixa eu começar. Patrícia, você disse que já apresentou essa palestra aí para outras instituições, públicas inclusive, né? Uhum. Você pode compartilhar com a gente o que elas, já que você perguntou para a gente como é que a gente vai fazer o nivelamento, deixa eu perguntar para você como é que elas vão lidar com duas coisas. Uma coisa é o ENAD. Uhum. O que elas estão esperando que aconteça com o ENAD. Eu vi sua opinião também. E outra coisa é com aquelas atribuições do CREA, né? Porque você faz um curso por competências, eu não sei como é que o CREA vai fazer para dar as atribuições de fato, né? Você pode comentar um pouco com a gente sobre essas duas coisas, para a gente começar? Sim. Em 2019, teve um fórum de gestores de curso de engenharia no CNE, Brasília, organizado pela Benji, e nesse fórum foi montado uma comissão nacional de implantação das DCNs, tá? E eu entrei para essa comissão e coordenei a subcomissão de avaliação. Essa comissão discute muito esses assuntos. O CREA faz parte, tá? Tem representante do CONFEA, na verdade, na comissão, e o CNE. E esses dois assuntos estão em discussão desde então, desde que as DCNs estavam para sair, tá essa discussão de como fica a avaliação de curso e de como fica a habilitação, tá? A da habilitação, eu acho mais fácil a solução. Porque quando hoje o CREA está acostumado a fazer uma lista, né, principalmente na área de elétrica. Qual que é a tua área, Kleber? Qual que é o teu curso de engenharia? Kleber? Kleber? Mecânica, tá. A mecânica tem menos isso. Na elétrica é que tem aquela lista, né? Se o aluno fez tantas horas disso, ele ganha habilitação em elétrica, tantas horas desse outro em eletrônica. Então, o CREA montou todo um sistema de habilitação com base em conteúdo, porque ele precisava converter o conteúdo que o aluno teve numa habilidade, numa habilitação. Mas se a gente olhar, a habilitação que ele dá é de habilidades. O que o CREA faz é dizer o que você pode fazer. Você pode projetar isso, você pode projetar aquilo, você pode gerenciar. Então, é mais fácil para o CREA, a hora que ele olhar para as competências do egresso, já está escrito as habilitações que aquele curso está desenvolvendo. Então, para o CREA, acho mais fácil. Para o ENAD, minha opinião, tá? Minha opinião, mas o que eu tenho ouvido também muito lá na comissão que continua discutindo isso, também tem uma outra comissão da MEI, CNI, que eu faço parte, que também a gente está propondo discutir isso,
a avaliação de curso, porque o ENAD, ele se propõe a uma avaliação por competência, mas é feito por meio de prova, né? E a competência é mundo real, é você ver a atitude do aluno diante de um problema real. Aí transformar isso numa prova objetiva ainda, né, de marca X, é mais complicado. Então, o CNE já tem questionado o INEP com relação à ENAD, como é que fica. Até a matriz de conteúdo do ENAD é complicada, de acordo com essas novas DCNs, né? Porque as DCNs têm 8 competências gerais, comuns a todas as engenharias, não tem uma lista de competências específicas de cada habilitação, mas a prova do ENAD é separada por habilitação. Mas se cada IES pode dizer quais as competências da habilitação que está oferecendo, como é que vai fazer uma prova igual para todo mundo e dizer que aquela prova está avaliando qualidade de curso? Então, não tem solução ainda para a questão do ENAD, né, de quando tiver tudo implantado, está no radar, assim, as pessoas estão discutindo, estão vendo que alguma coisa não está encaixando ali, mas ainda não tem uma resposta de como fica o ENAD. Até perguntas ou questões relacionadas às competências comuns, né, adaptando um pouquinho dá para fazer, mas e as específicas que não estão listadas nas DCNs, né? Como é que fica a escolha do que cai nessa prova? Então, essa parte está complicada e não está resolvida. Ok. Eu tenho mais perguntas, vou passar. Depois eu retomo a palavra. Gisele, por favor. Oi, pessoal. Eu tô com áudio pelo celular e vendo aqui no computador. Então, Patrícia, é porque você falou da formação dos professores. Eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês trabalham essa parte da formação, essa preparação, né? Que esse evento está sendo um pouquinho isso, né? Essa formação que a gente está tentando trazer aqui para a UEI. Mas como que vocês realizaram, né, essa formação e como foi a receptividade, né? Tá, joia. Na primeira rodada, em 2019, a gente fez assim, a gente terminou o ano entregando a matriz, né? Tinha 6 meses, então assim, entregou, foi para as férias. Quando a gente voltou, a gente sempre volta um mês antes do início das aulas. Eu não sei quando começam as aulas de vocês, eu não lembro. É que quando eu trabalhei na UEM, a gente tinha aula em janeiro, porque a gente estava repondo greve. Eu repus uma greve que eu não fiz lá. Vai começar em janeiro, né? Então, as nossas aulas começam em março. Então, eu vou contar aqui a história, como é que a gente faz aqui, né? A gente geralmente começa em março, última semana de fevereiro, ano que vem está prevista para a última semana de fevereiro, porque o carnaval é em março, começo de março. Então, a gente volta um mês antes, e nesse um mês é um intensivo de formação de professores, porque depois, ao longo do ano, os professores dão muitas aulas, os nossos professores, 40 horas aqui, eles dão geralmente 20 horas de aula. Então, com 20 horas de aula, TCC, estágio, extensão, PIC e tudo mais, a gente dificilmente consegue reunir o grupo de professores para fazer treinamento ao longo do semestre. Então, ao longo do semestre, é uma entrevista, um texto, uma ou outra reunião, mas a gente faz o mais intensivo de formação de professores nesse um mês, antes do início das aulas, em fevereiro, ali no final de janeiro, início de fevereiro, e uma semana em julho, porque em julho o intervalo ali das férias é menor. Na primeira formação que a gente fez para ensino por competência, só tinham professores de engenharia, eu acho que vieram todos, estavam todos muito assustados, né? Precisava dali um mês entrar em sala e com uma matriz nova, com disciplinas novas, com outro formato. Então, eu não lembro de ter professor que não tenha participado. Eu ainda era diretora na época e eu mesma conduzi muitas das formações, né? Eu fui junto chamei outros professores que tinham experiência, né? Mas estava junto lá em todas as formações. E aí a gente trabalhou metodologia de projetos, então a gente mapeou vários professores que já trabalhavam por projeto, aí eles contaram as suas experiências e a gente ia comparando com o que a bibliografia explica da metodologia de projetos, falando, o próprio professor ia fazendo uma autocrítica, né? Eu já fiz assim, tal coisa funcionou bem, tal coisa não funcionou bem, preciso adaptar, os outros iam dando opinião, então uma coisa bastante dialógica, a partir das experiências dos próprios professores,
Isso ajudou muito a trabalhar com a experiência interna ali dos professores, porque daí não fica aquela coisa que veio lá de fora, de algum lugar muito distante, né? A gente aproveitou ali o que alguns professores já estavam conseguindo fazer dentro da casa. A gente trabalhou estudo de caso, como fazer estudo de caso. Claro que também a gente trabalhou o que é fazer ensino por competência, então teve formação sobre o que é ensino por competência, taxonomia, como é que classifica, como é que escreve plano de ensino. Essas metodologias, deixa eu me lembrar, estudo de caso, metodologia de projetos, aí a gente fez uma sobre a avaliação, né, como elaborar a avaliação dentro desse contexto, mas ainda falta, gente, avaliação, a gente precisa discutir bastante. E teve mais alguma outra metodologia que agora está me faltando, que eu não estou me lembrando, que a gente trabalhou nessa primeira rodada. Mas os problema, projeto e estudo de caso. E aí depois veio a pandemia, né? A gente começou em 2019, rodou um ano, veio 2020, em seguida a pandemia. Aí teve treinamento de como fazer isso online. Eu não sei se vocês fizeram aula online também desde o início da pandemia. A gente está, assim, saiu na sexta e na terça a gente estava com aula online. Então, como é que usa vídeo, como é que faz... a gente também, tá? Tem bastante aula online ainda, voltou algumas coisas, mas a maioria ainda está online. Então, muito voltou treinamento para como fazer essas metodologias, né, para quem estava fazendo no online. Claro que dá uma segurada, né, o online acaba virando um pouquinho mais expositivo, mas a gente conseguiu formação de grupos e trabalhar por projeto, quem já estava trabalhando por projeto. E agora, a perspectiva para 2022 é fazer o nosso próximo treinamento presencial novamente. Como agora a gente está implantando ensino por competência na universidade toda, a gente vai voltar a fazer treinamento sobre ensino de metodologia de projeto, sobre estudo de caso, trabalhar com problema, aí por áreas, né? Área da saúde, por comunicação e design, EPOL, sociais aplicadas, né? Para cada um conseguir ver onde na sua área consegue aplicar essas metodologias. Mas uma coisa que eu queria salientar para vocês, assim, a mudança, o foco não é a metodologia. A metodologia é uma consequência do objetivo de aprendizagem. Quando a gente vai trabalhar por competência, o negócio é focar no final, onde o aluno precisa chegar. A metodologia, ela é uma consequência disso. Se ele precisa chegar numa dimensão cognitiva alta, que do criar, a gente precisa encontrar metodologia que ele chegue lá, que ele crie, né? Porque como é que você vai ensinar o aluno a projetar alguma coisa se ele nunca fez um projeto? Então, a gente precisa... A metodologia não é o foco principal. Vamos fazer metodologia ativa. Não é isso. O foco é chegar nesse objetivo de aprendizagem. Mas como que a gente faz isso? Esse caminho é que passa por metodologias compatíveis com esses objetivos de aprendizagem. Então, agora a gente está focando nesse como. A gente já trabalhou bastante, o que é educação e desenvolvimento sustentável, trabalhou nos planos de ensino, nos projetos de curso, nos PPCs, e agora o professor entender como que ele faz para realmente fazer isso é o foco do nosso próximo treinamento, que vai ser feito ali no final de janeiro e mês de fevereiro. Muito bem. Mais alguém? Senão eu vou usar o papel de moderador para aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Patrícia, pergunta meio longa, assim, a formação dela. Né? Pode falar. Eu vi ali, em algum momento, que você mostrou um exemplo que você aglutinou um monte de disciplinas, as básicas, ali numa modelagem matemática. Né? Eu não sei como é que foi aí, mas eu imagino que se a gente for fazer isso aqui, vai dar muita confusão. Porque o pessoal, assim, física, matemática, enfim, né, são disciplinas que outros departamentos oferecem para a gente. Se a gente chegar para esses departamentos e falar, a partir de amanhã não vai ter mais cálculo, física, que vai ter tudo, vocês vão ter que juntar tudo na disciplina única, e aí vai ser aquela maluquice, porque todo mundo vai achar que vai perder carga horária, que não sei o quê. Fico imaginando não sei como é que foi aí, mas fico imaginando instituições públicas, que eu acho que são parecidas com a gente, como é que se elas gostaram da solução, como é que elas vão fazer para implementar.
Então, essa é uma coisa, se você souber se alguém fez isso e conseguiu na instituição pública, você fala pra gente. Eu estou muito curioso para saber. Não tenho notícia de nenhum, Kleber. E, aliás, essa é uma pergunta clássica das instituições públicas. O que eu faço com os departamentos? Porque o departamento é por conteúdo, né? E outra coisa que é parecida com essa, é dentro do próprio departamento. Eu vou voltar para a minha graduação. Eu fiz a graduação nos anos 80 e tinha uma disciplina clássica nas engenharias que era fenômenos de transporte. Não sei se você chegou a conhecer. Sim, eu fiz mecânica dos fluidos, né? Mas antes era tudo junto, fluidos, calor e massa, tudo junto numa disciplina só. Que parece muito com o que você deu o exemplo da modelagem matemática, né? Eu lembro que quando a gente fez a primeira reforma do nosso projeto pedagógico, a gente pegou fenômenos que tinha ainda em 2003, 2004, e a gente fez isso, separou, colocou. Por que a gente separou? Porque nas DCNs daquela época tinha assim, o ciclo básico tem que ter em torno de 35% de carga horária, disciplinas profissionalizantes mais tantos por cento. E aí uma maneira da gente crescer, porque o ciclo básico da gente era gigante, uma maneira da gente crescer esse percentual era dividido disciplinas e aumentando a carga horária, né? E aí a gente ganhou, assim, na divisão, a gente acabou ganhando, né, um percentualzinho ali no final das contas. Só que agora eu estou percebendo que não só foi com o Vutil que eu ouvi isso, eu vi outras pessoas também comentando, que a tendência agora é justamente voltar a fazer aquilo, então juntar tudo de volta, né? Ou tentar fazer isso que puder ser feito para ficar um pouco mais fácil entender essas competências aí e trabalhar com elas dentro de uma disciplina, digamos assim, né? Que aí, no caso, seria meio que um combo, né, de disciplinas num pacote. Então, assim, por favor, se você tem conhecimento de alguém que tem experimentado, mesmo que não tenha, mas o que você pensa que pode ser feito para a gente... se você já falou dos outros departamentos, mas dentro do curso, no caso, falando de transporte, a gente dá fluidos, dá calor, né, enfim. Dentro do próprio departamento, como é que você conseguiu gerenciar esses conflitos aí que provavelmente vocês tiveram, imagino, né? Tá. A gente não teve tanto, porque nós não temos departamentos, né? A divisão nossa eram cursos. Então, tinha o curso de Engenharia Civil, um grupo de professores, e era ali. E a diretoria de área, que ajudava a ver o que era comum entre os cursos, tanto que tem aquela lista de disciplinas lá que são comuns entre os cursos, mas elas são, assim, mais interdisciplinares, vamos dizer assim. Então, nós não tivemos a questão de ter que, né, desfazer departamento, porque a gente não tinha departamento. E não precisa, tá? Eu acho que o modelo para as públicas vai ficar um pouco diferente mesmo, porque seria um salto muito grande, né, desfazer departamentos. Hoje, por exemplo, a maioria dos professores que dão modelagem em matemática para a gente são engenheiros. Mas não só, tá? Tem físicos, tem matemáticos também, mas eles têm que dar conta ali de uma interdisciplinaridade maior, né? Porque não é só uma área da matemática dentro da modelagem, né? Ele tem um modelo a desenvolver e ele usa ali vários instrumentos da matemática. Mas o que pode parecer uma desvantagem, a questão de vocês terem os departamentos, vai emular uma vantagem da instituição pública. A questão da limitação de carga horária. Né, eu não sei se vocês têm uma limitação tão rígida de carga horária, de ter que trabalhar com a carga horária estipulada pelas DCNs. Eu acho que muitas instituições públicas podem fazer uma matriz com uma carga horária maior, né? Então, você não podendo, né, juntar as disciplinas e fazer tudo de uma vez só, vocês podem fazer a mais. Então, não vai ter, tem que manter o cálculo, tem que manter a física separado, mas vocês podem, por exemplo, ter uma ideia, uma disciplina, um quadrado lá, né, uma componente curricular, onde é trabalhada a modelagem, que é uma habilitação que está discriminada nas DCNs das engenharias, né, modelar através de experimentos, tem uma lá específica a respeito disso, que usa essas várias ferramentas. A gente está fazendo as ferramentas e a modelagem dentro da mesma caixinha. E aí o professor que faz isso precisa entender tanto da modelagem, quanto da física, quanto da matemática, tudo de uma vez só. Mas vocês não precisam pôr tudo dentro da mesma caixa. Vocês podem ter várias separadas com vários professores e uma outra a mais que trata da questão da modelagem, da experimentação, usando as ferramentas.
O que isso exige de esforço a mais? Que os professores se conversem, né? Porque não dá para o professor lá numa disciplina estar passando um projeto que o conteúdo da outra não chegou ainda. Então, o nosso modelo foi misturar todo o conteúdo junto com a habilidade. Mas você pode, e a gente tem um pouquinho de algumas disciplinas que são mais conteudistas, algumas a gente acabou colocando, a gente tem um percentual de EAD, então, por exemplo, física a gente retornou lá no EAD, antes não tinha, mas agora na nova revisão a gente colocou física no EAD, como instrumento, como conteúdo para alimentar ali a modelagem matemática. Então, vocês têm essa flexibilidade, quem sabe, de ter uma carga horária maior, e daí não precisa deixar de se servir do conteúdo que vem dos departamentos, mas aplicar esse conteúdo numa outra componente curricular que junte tudo. Então, é uma possibilidade que eu imagino, né, dentro do modelo que eu conheço ali das públicas. Com relação à mecânica dos fluidos e a termodinâmica, o que a gente fez não foi nem juntar de novo termodinâmica, mecânica dos fluidos numa só. A gente não tem mecânica dos fluidos mais, nenhum dos nossos cursos, tá? Nem termodinâmica. O conteúdo existe, gente. O que não existe é a caixinha com esse nome. Mas o conteúdo, ele não está num lugar só. Ele vai sendo aprendido conforme demanda. Então, a mesma coisa que a linha de estruturas. A gente tem uma linha dentro da engenharia civil que ocupa a mecânica dos fluidos, que é a parte de hidráulica, que é a parte de saneamento, que é a parte de ambiental. Então, a gente começa com hidráulica, começa com saneamento, né? Tem uma ordem que a gente escolheu lá, faz primeiro obras hidráulicas, depois o saneamento, depois eu não lembro exatamente a ordem que ficou lá na engenharia, mas assim, qual dessas disciplinas, já mais profissionalizante, né, com obras hidráulicas, por exemplo, que já vai fazer projetos hidráulicos, conforme ela vai precisando dos conceitos de mecânica dos fluidos, ele vai vendo aqui. Então, ele não tem uma mecânica dos fluidos num semestre para esquecer e depois ter que retomar para depois ter obras hidráulicas. A gente distribuiu essa termodinâmica, essa mecânica dos fluidos, o conteúdo dessas disciplinas em várias disciplinas já técnicas de cada curso, né? Então, lá na engenharia mecânica tem disciplinas de projetos de máquinas térmicas. Então, ele começa com projetos de máquinas térmicas e dentro de projetos de máquinas térmicas ele vai aprendendo os conceitos de termodinâmica para fazer o projeto. Então, é uma inversão de lógica. A gente não está dando respostas para os alunos antes de fazer as perguntas. É meio isso, assim. A gente elaborou perguntas. Tá aqui teu desafio. Você tem que fazer um projeto disso. Você tem que responder tais coisas. Para responder, para fazer esse projeto, você precisa de tais respostas. E aí a gente vai entregando ou por aula mesmo, né, ou por exercício, ou por texto, ou deixando o aluno pesquisar, vai entregando esse conteúdo conforme ele vai precisando ao longo do caminho. Então, mais do que retornar às disciplinas clássicas que eram um pouco mais juntas, são novas disciplinas juntas, o que a gente fez, né, a nossa escolha, são novas disciplinas juntas, com foco numa atividade mais parecida com o fim lá do curso, e aí esse conteúdo vai aparecendo ao longo do caminho. Então, mecânica dos fluidos hoje não está numa disciplina só, ele está espalhado. Muito legal. Keila, por favor. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pela explanação, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bom. Palestra bem explicativa. Patrícia, eu tenho uma dúvida, não sei se os colegas também têm. Eu sou da área de fenômenos de transporte, né? Uhum. E eu leciono no curso de engenharia de alimentos. Daí a minha pergunta é justamente isso que você traz, que é interessante, de trazer a extensão para ajudar na disciplina. Você tem alguma experiência ou algum relato para contar de como essa extensão ajuda nessa parte das engenharias mesmo, sabe? Fenômeno de transporte, operações unitárias, atividades extensionistas que foram inseridas nessas disciplinas? A gente não tem disciplina de fenômenos de transporte dessa forma, né? Mas a gente tem, por exemplo, saneamento ambiental, que
carrega uma parte da mecânica dos fluidos, né? Então, uma parte da mecânica dos fluidos ele já vê antes em obras hidráulicas, daí quando chega em saneamento ambiental, ele vai ver o que de mecânica dos fluidos ele aplica no projeto de saneamento. De uma forma clássica, o curso de saneamento, né, a disciplina de saneamento, o aluno precisa fazer projeto, mas às vezes não faz, né, dependendo de onde. Eu já passei em instituição que ele fazia, tem instituição que não, que ele faz exercícios didáticos, né, mas o objetivo de aprendizagem de saneamento é que ele faça projeto rede de água, rede de esgoto, estação de tratamento, né, resíduos sólidos. O que a gente fez? A gente classificou a disciplina de saneamento. Eu uso muito exemplo da civil, porque eu sou da civil, então são os que eu lembro mais, tá? Eu participei de todos, mas da civil sempre eu fico mais, né, à vontade. Dentro da disciplina de saneamento, a gente colocou uma carga horária de extensão, bem grande, inclusive, porque a metodologia dela vai ser a extensão. Então, em vez de fazer um projeto didático ou qualquer genérico, nessa disciplina, o aluno vai precisar, a professora, né, vai fazer contato com prefeituras, e aí vai variando com o tempo, e aí o aluno, depois desse contato inicial, né, do professor, a gente não larga a extensão na mão do aluno, é um perigo isso, tá, gente? A gente já tem lá uma experiência com extensão, assim, precisa bastante mediação do professor. Mas aí, a partir desse contato inicial, o aluno vai entrar numa relação dialógica com essa prefeitura, entender o que a cidade já tem, o que não tem, onde precisa desenvolver o projeto, e daí fazer o projeto dele. Claro que a gente não pode vender o projeto, né? Mas ele serve como uma proposta. Depois a prefeitura pode usar aquela proposta e refinar. Mas a proposta de projeto de saneamento ele faz para uma cidade de verdade, com um cliente do outro lado de verdade, como a prefeitura de pequenas cidades, né? Aqui em torno da região. Então, esse é um exemplo. Na mecânica, eles também colocaram dessa forma, todos os cursos mais ou menos fizeram dessa forma. Identificaram disciplinas que dá para trabalhar. Na engenharia, a gente ocupou muito o setor governamental, o setor produtivo, então a mecânica fez parcerias com o setor produtivo, então em algumas disciplinas específicas, o setor produtivo já tem algumas dificuldades, alguns desafios, algumas melhorias que eles querem fazer dentro da área de conhecimento daquela disciplina, né, daquele objetivo. E aí ele traz o desafio, o aluno entra em contato com esse setor, né, ouve e constrói o seu projeto ali em parceria com a comunidade. Porque uma coisa importante da extensão, gente, é que ela não é assistência, né? A gente tem, eu não sei quanto vocês já discutiram a questão da extensão, né? Mas a gente vinha de um modelo de extensão muito assistencialista, né? Pensando muito em comunidades carentes, comunidades vulneráveis, prestação de serviço. Extensão não é isso. A resolução número 2 de 2018 não diz que extensão é assistencialismo. Ela diz que extensão é relacionamento com a comunidade externa. Essa comunidade externa pode ser o terceiro setor, pode ser o setor produtivo, pode ser órgão governamental, pode ser qualquer setor que não seja a própria universidade. O que não vale é a gente com a gente mesmo, né? A extensão tem que ter o outro lado, uma relação dialógica com o outro lado. Mas esse outro lado pode ser uma prefeitura, pode ser um órgão governamental, pode ser uma população vulnerável, uma rede de saúde. Então, a gente tem hoje na nossa extensão institucional, que é aquela que não é do conteúdo do curso, né? Tem convênio com hospital, tem convênio com penitenciárias, com diversos setores, assim, que são projetos bastante diversificados, obedecendo aqueles objetivos de aprendizagem que a gente estipulou, mas projetos que trabalham de inúmeras formas para chegar naquele objetivo. Então, me parece, assim, na engenharia, que uma parceria com o setor produtivo é um dos que dá muito certo, né? Ou com o governamental. Mas tem outras parcerias que já tem demanda, assim, a gente, na parceria com o sistema prisional, por exemplo, eles trazem demandas para engenharia e informática, eles acabam trazendo demandas. E aí a gente pode olhar para quais das nossas disciplinas a gente daria conta de atender aquelas demandas, né? Fazendo o que é o nosso fazer, projetar, planejar, né? Patrícia, mas dentro desse projeto que você falou do saneamento, que foi feito dentro de uma disciplina, então todos os alunos participaram.
Todos. Isso, professor. Esse é um desafio enorme da extensão curricular, né? A gente também vende um modelo, porque é o primeiro ano que a gente está fazendo. O saneamento está no planejamento, ainda não rodou, tá? Com extensão. A turma que vai fazer saneamento ainda não rodou. Mas já rodaram outras engenharias, de outros cursos, né? E a institucional já está rodando na universidade toda. A gente já teve 6 mil alunos na extensão institucional. Um grande desafio é que a gente estava acostumado, eu não sei como é que era aí, a uma extensão extracurricular, que participava aquele aluno que levantava a mãozinha e dizia, eu quero fazer. Então, o professor fazia um projeto de extensão e apareciam para fazer aquele projeto 5, 10, quem sabe 20 alunos, né? Mas a gente quase não tinha projeto de extensão com 20 alunos. E, de repente, quando você curriculariza a extensão, o que a resolução diz? Todos os alunos, não é a universidade que tem que ter 10%, né? Cada aluno tem que fazer 10% da sua carga horária do curso em atividade de extensão. Então, todos têm que participar. Para a gente garantir que todos vão fazer os 10%, né? A gente tem que dizer onde, quando que ele vai fazer e validar isso de alguma forma. O modelo que a gente adotou foi dessa forma. Eu sei de instituições que vão fazendo um modelo de atividades complementares, por exemplo. O aluno vai participando dos projetos, valida, comprova que fez e vai contando carga horária. Não foi o modelo que a gente escolheu, porque a gente queria aprendizagens específicas, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente escolheu componentes curriculares e dizer, ó, vocês vão passar por essas componentes. Mas dentro das componentes institucionais tem vários projetos dentro de cada categoria. Nas específicas de curso, geralmente não tem vários projetos para cada categoria, daí é um tipo de projeto, porque é um aprendizado com conteúdo específico, né? Não é só uma habilidade, é um conteúdo específico. Então, todos a gente colocou dentro da disciplina de saneamento e todos os alunos de saneamento vão desenvolver o projeto para a prefeitura. Pode ser o mesmo, aí a prefeitura escolhe, ela vai ter lá, né, vamos supor, uma turma de 50 alunos, se você fizer 10 equipes com 5 alunos, ou 12 equipes, quantas equipes você quiser subdividir, ela vai receber 10 propostas, pode ter uma escolha das melhores propostas no final, mas o aluno trabalhou e aprendeu numa relação dialógica com a comunidade. É bem mais trabalhoso do que a extensão extracurricular, fazer a extensão curricular, porque muita gente, são todos, né? Todos os alunos. Então, você tem razão, assim, é um pouco assustador, mas é um requisito, né, que a gente vai precisar enfrentar aí para o início de 2023, a gente começou antes por causa do propósito de fazer educação para o desenvolvimento sustentável. Tá certo. Obrigada, Patrícia. Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Não acredito que você não tenha uma pergunta, gente. Não pode. Professor, é que nem aluno, assim, na hora de fazer a lição é que daí aparece a dúvida. Você tem, na hora de fazer o projeto é que vem a dúvida, enquanto você está só ouvindo, tá tudo certo. O problema, Patrícia, é que todo mundo aqui está escrevendo projeto novo, entendeu? Ah, já está todo mundo fazendo. Começamos. Bom, espero que sim, né? Acho que todo mundo está... A gente acabou de aprovar a resolução de extensão da universidade, estava todo mundo esperando por isso, para botar a mão na massa mesmo. Acho que agora todo mundo está escrevendo. Tem um prazo curto também para fazer. Vocês vão implantar no que vem ou em 2023? Para a entrada do próximo ano. Então, a partir de julho, vai começar para todo mundo, né? Tá semestral aí? Eu não me lembro se era semestral. Não, é anual. Assim, anual. Porque por causa da pandemia a gente atrasou um semestre, então está defasado. Então, mas os cursos são anuais. Tem disciplinas semestrais dentro de alguns cursos, mas a maioria são disciplinas anuais ainda, né? Deixa eu voltar um pouquinho, então, para fazer uma última pergunta aqui. Ainda sobre disciplinas, voltar um pouquinho para disciplinas. Qual foi a dificuldade que vocês tiveram com aqueles docentes que foram treinados depois, né? De se sentirem, por exemplo, donos, né? De algumas disciplinas, mas eu vou perder minha disciplina, como assim, né? Como é que essas pessoas reagiram com a mudança de paradigma? Mudança de paradigma, né? Porque a gente, todo mundo aqui que vai, eu, por exemplo, 3 vezes, 4 vezes tive que fazer alteração em projeto pedagógico, a primeira coisa que a gente olha é a matriz curricular, o que vai mudar de lugar, qual carga horária que vai ter agora, o resto fica para depois.
E parece que agora não é assim, né? Parece não vai ser assim mais. Então, a gente tem que enxergar as competências, se eu subir um degrau ali, né, na escadinha, então as competências é que vão ditar todo o resto, então ganharam um protagonismo que elas não tinham antes. Exato. Eu acho que isso vai ser difícil para alguns professores entenderem. A terceira palestra que eu assisto sobre esse tema, e só agora eu estou conseguindo entender assim, melhor essa ideia. Então, eu imagino como tem a dificuldade que vai ser com meus colegas, enfim, né? Professor Kleber, foi um susto. Eu gosto de citar um coordenador, que hoje é coordenador lá da Civil, que ele diz assim, gente, a fala dele é ótima. No começo, quando eu trouxe essa proposta, todo mundo topou, ok, vamos lá. Mas quando a gente viu que esse vamos lá ia acabar caindo nessa coisa tão interdisciplinar, em desfazer as disciplinas que a gente já conhecia desde sempre, porque a gente estudou nelas, né? A gente fez cálculo, a gente fez física, a gente fez mecânica dos fluidos, era o conhecido. Quando a gente entrou para essa coisa desconhecida, de espalhar conteúdo, que foi a escolha que a gente fez, e quando a gente trouxe a proposta de fazer essa escolha, esse professor ficou super assustado. Patrícia, que loucura é essa que nós vamos fazer? Tá bom, vamos tentar. Mas, assim, ele estava super reticente, ele estava resistente, ele mesmo, era um coordenador. E hoje, ele olha para mim e diz assim, Patrícia, como é que a gente não pensou nisso antes? Hoje parece óbvio, quando você fala que o aluno tem que projetar, que ele tem que aprender a projetar, né? Que a gente tem que dar esse salto lá para... E que a gente não chegava lá antes. Mas, na época, foi um susto bem grande, a gente teve resistência, a gente teve professor com quem a gente teve que trabalhar mais. Como eu disse, nós somos uma universidade particular, então a gente teve professor que não quis, teve professor que não ficou, que não se adaptou ao processo. A gente escolhe, né, quem vai ficar no grupo, então a gente teve que fazer escolhas. Então não é um processo tão fácil a mudança, né? Essa flexibilidade para mudança a gente tem mais fácil por ser uma universidade particular, né? Vocês precisam de um convencimento que talvez demore mais na pública, com a possibilidade de que vocês não tenham uma pressão financeira, né? Que pode trabalhar com uma carga horária maior, que dá para flexibilizar esse formato também. Então, como eu disse, tem vantagens e desvantagens. Não tenho bem a solução para as públicas, eu tenho ouvido muito, mas como eu vou dar a minha palestra, eu conto a minha história e elas vão para casa pensar, né, no que vão fazer. Então, não tenho muita resposta de como elas têm feito, mas eu imagino que não vai ser uma mudança tão radical como foi a nossa. O nosso ficou um modelo bem interdisciplinar ali, né? Eu imagino que as públicas não precisem fazer uma mudança tão grande, e não consigam também, mesmo que queiram, talvez não precisem e não consigam, né? Então, é uma escolha, por isso que eu coloquei desde o começo, gente, é uma escolha que coube bem para a gente, dentro das nossas condições, mas que outras, dependendo das condições de cada universidade, precisam ser adaptadas. Ainda assim, houve um susto muito grande, e uma coisa que eu hoje faria diferente, a gente tinha muito pouco tempo na época, mas envolver mais os professores, não só os NDEs. Participaram muito próximos do processo os NDEs. Então, quem era do NDE estava sabendo bem o que estava acontecendo. Outros professores mais distantes, com menos carga horária, porque a gente tem professor, né, horista, com menos carga horária, ficaram sabendo pelos colegas, mas não sabiam bem o que estava acontecendo. Então, esses se assustaram mais. Então, com a experiência, é uma coisa que eu faria diferente, assim, envolveria mais os professores de todas as pontas, mesmo os horistas. Mas teve um susto, sim, teve baixa, teve susto, teve muito treinamento, até hoje, tá? Não vou dizer, todo mundo já entendeu. A maioria já entendeu, mas ainda precisa de adaptação todo ano. Legal. Ô Patrícia, deixa eu te pedir uma coisa. Qual a possibilidade de você compartilhar com a gente um projeto pedagógico que seja da Positivo para a gente dar uma olhada, ver como é que ficou? Mando. A gente tem a redação de 2019, tá? O de 2021, a gente está escrevendo ainda, adaptando com a extensão, tudo, a gente não terminou de escrever. Eu tenho os de 2019, então eu posso mandar assim, por e-mail lá, só me lembra, eu mando para vocês por e-mail esses de 2019.
Eu vi uma pergunta ali que uma professora colocou no chat, da questão se a gente refez todos os planos de ensino, uma coisa assim. Deixa eu abrir aqui o chat para ver. É isso mesmo, vocês reescreveram os programas. Obrigatoriamente, professora, porque nós nem tínhamos mais as mesmas disciplinas. Então, a gente refez tudo, porque os programas que a gente tinha eram de disciplinas que não existiam mais. Então, a gente refez todas. E rever todo ano, tá? A gente nunca acaba de rever, porque daí a gente faz, daí vê que faltou alguma coisa, ou que sobrou, que não deu tempo, então a gente volta, propõe outra atividade, ou uma adaptação da atividade, ou vê que deu conta de às vezes uma competência comportamental, um elemento de competência mais comportamental que não estava listado, mas que com aquela atividade foi trabalhado, daí acaba colocando no plano de ensino para ajudar a contribuir na global. Então, é uma coisa que todo ano a gente revê os planos de ensino, né? Não com uma mudança tão radical quanto foi da primeira vez, mas vai se adaptando todos os anos. Deixa eu aproveitar essa pergunta da Gisele. Em relação às referências, você citou que não há um livro-texto, por exemplo, para algumas matérias, né? Como é que funciona? Os professores criam seu material? Como é que foi esse processo também? Eles usam vários materiais, alguns criam, tá? Mas por escolha do professor, isso não é uma imposição da instituição. Alguns professores gostam de preparar o seu próprio material. Eu vou dar um exemplo de modelagem matemática, que talvez seja aquele que todo mundo enxerga, né? Como uma modelagem matemática tem GA, tem física, tem cálculo misturado ali, a gente tem o livro que só tem GA, a gente tem o livro que só tem cálculo, a gente tem o livro que só tem geometria, né? Geralmente os livros estão separados. Então, o professor diz, a dificuldade do professor é essa. O aluno, às vezes, principalmente o aluno mais antigo que ficou retido ali, né? Cadê a lista de exercício? Mas não tem lista de exercício, porque o professor teria que elaborar a lista de exercícios, né? Porque a gente não está trabalhando com exercícios de GA, exercícios de física. A gente está trabalhando com modelagem. Então, um exemplo de modelagem que os professores fazem é cálculo do roteamento entre a universidade e um determinado ponto da cidade, que dele vai usar vetores, vai usar uma parte de álgebra ali. Ele apresenta o problema e deixa o aluno modelar aquele problema, como é que ele vai fazer aquele cálculo e tal. Não está no livro, não é um exercício de livro, é um problema real inventado para trabalhar uma determinada habilidade de modelagem e uma determinada lista de ferramentas. Quando a gente dividiu as modelagens, a ideia inicial era misturar bem, assim, tudo com tudo. Mas não ficou tão misturado assim, tá? A física está em todas as modelagens, mas a gente começa com a matemática mais básica e física na primeira, aí a segunda pega a geometria analítica, a álgebra e física, então a parte da física que usa mais geometria analítica e álgebra. Na terceira, a gente entra com o que a gente chamava de cálculo 1, cálculo numérico, e aí alguns conteúdos de física que usam mais esses elementos, e na última, as equações diferenciais, e mais física que usa mais a questão das equações diferenciais. Então, a física ficou mais aparecendo em todas elas, como o objeto onde se modelam as coisas, e os conteúdos da matemática foram agrupados, mas não tanto assim, não todos estão misturados assim. Ainda assim, o professor às vezes sente falta da lista de exercícios, porque o aluno pede, né? O aluno, cadê a lista para estudar para a prova? O hábito, né, do aluno que a gente vai mudando. Mas o aluno pega o jeito. Quando ele entra já nesse formato, ele pega o jeito. O mais difícil é o aluno que reprovou, né, lá no cálculo, no modelo antigo, e daí tem que fazer a modelagem matemática no modelo novo. Ele sofre mais, porque ele quer a lista. Entendi. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Um comentário? Bom, se não temos, eu vou, então, agradecer mais uma vez, professora Patrícia, por ter ficado aí 1h30 dividindo sua experiência com a gente. Foi excelente, gostei bastante, acredito que todo mundo também tenha gostado. Espero poder contar com a sua presença presencialmente no futuro próximo. Aí pro calorzinho de Maringá. A gente se conhecer, trocar novas experiências também aí no futuro próximo. E é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês também terem ficado essa 1h30 da tarde conversando com a gente. E
É isso, boa semana para todo mundo. Qualquer coisa, Patrícia, por favor, não se encabule de entrar em contato com a gente por qualquer motivo, tá bom? Muito obrigada, gente. Fico à disposição aí de vocês, tá? Espero ter provocado aí alguma coceirinha de mudança ou esclarecido alguma ferramenta que possa ajudar nesse processo aí. Com certeza, ajudou bastante. Obrigado, ok.